E acho que estamos ao vivo. Vamos ver aqui. Olha que minha voz está quase 100%, hein? É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindos à nossa live de sexta-feira. Eu só estou aqui no chazinho com mel, né? Na minha caneca maravilhosa da deusa Xerá, que eu ganhei da Fran e do Rafael. Porque hoje vamos para o capítulo 10 do livro Deus, uma Anatomia. Estamos praticamente na metade, né? Entre essa semana e a próxima, estamos entrando na metade desse livro maravilhoso. Olha, é bastante coisa aqui que já vimos, né? E o livro da doutora Francesca, que ela publicou em 2022 e que nós estamos explanando capítulo a capítulo aqui no canal, com muita pesquisa adicional, com muita coisa importante para falar. E temos novidades, né? Mas vamos contar as novidades no final da live. Quero agradecer a todos os membros do canal, né? Agora que estamos com o StreamYard, o símbolo do StreamYard saiu aqui em cima e eu coloquei propositadamente a logo do Espaço das Deusas, que é a comunidade de membros aqui do canal, porque essas lives só existem por causa de vocês. Só existem por causa do Espaço das Deusas, sim, que patrocina as lives do canal, que faz isso aqui acontecer, porque sozinha eu não ia conseguir fazer muita coisa, né? E eu agradeço demais vocês por isso. Boa noite, falando em deusas. Cláudia Antonieta na área. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Olha outra deusa aqui. Mari, muito obrigada. Marilei, pela presença. Boa noite, querida. Isso aí, esbanjando os emojis de deusas que são também exclusivos dos membros. Olha, mais uma deusa chegando. Boa noite, Maria Helena. Olha só as maravilhosas. Só a gente maravilhosa chegando. Seja muito bem-vinda, Vanessa. Que bom que vocês estão aqui, porque hoje nós vamos para o capítulo 10 e hoje as deusas vão pipocar aqui de qualquer maneira. Estou com elas aqui do meu ladinho, porque elas vão aparecer. Algumas hoje vão aparecer aqui na live. Marcelo Paiva, seja muito bem-vindo, membro do canal. Obrigada pela presença. Que bom que você está aqui, Dreamer. Que bom. Raquel, olá, saudações terráqueas. O meu Dr. Spock fica sempre aqui, né? Junto conosco para as nossas construções maravilhosas. E eu quero agradecer, né, todo o apoio de vocês e todo o carinho, as mensagens de carinho que eu tenho recebido. Quero dar as boas-vindas aos novos membros do canal desde a última live. Seja muito bem-vindo, Tiago Acaixa. Bia Bortolosso reativou sua membresia. Fabiana de Jesus também reativou sua membresia e Moisés Nascimento reativou sua membresia. Sejam muito bem-vindos. E olha só, lembrando que no último domingo do mês tem sorteio para todos os membros ativos do canal. Então, quem está desativado aí, reativa, porque às vezes o YouTube desativa a sua assinatura. E é uma luta, né, para manter firme, porque aí vocês não perdem nenhum sorteio, nenhum benefício. E membros do canal que ainda não fizeram isso, por gentileza, mandem um e-mail para mim. É muito importante que todos os membros me mandem um e-mail com seu nome completo, endereço dos correios, para eu postar seu pacote de brindes aqui do canal. Toda segunda-feira é dia de correio. Então, membros do canal, mandem para mim seu nome completo e endereço dos correios para receber todos os seus benefícios. Beleza? Então, hoje temos uma live especial. O capítulo de hoje, o capítulo 10, é de dentro para fora. E hoje
a gente vai dar uma viajada para dentro do corpo de Deus. Hoje é o lado de dentro que é muito interessante. Então, hoje a gente vai falar do coração, né? O pessoal lê a Bíblia e eu vejo muita gente citando o versículo que fala de coração e não faz a mínima ideia do que isso significa no texto bíblico. Por quê? Já vou dar uma boa dica aqui cultural. A gente precisa lembrar que em cada cultura, os símbolos e os sentidos são diferentes. Então, da mesma maneira, por exemplo, que você cumprimenta de um jeito numa cultura e cumprimenta de outro jeito na outra, a gente tem que ter um cuidado para entender que símbolos em diferentes culturas mudam de sentido, ok? E é importante lembrar que o coração, quando ele é citado nos textos bíblicos, as pessoas têm o hábito de esquecer, principalmente quando o texto bíblico está numa tradução numa linguagem coloquial, uma linguagem popular. Aí as pessoas esquecem que aquele texto não tem origem brasileira, não tem origem da nossa cultura, que a origem desses textos é de outra cultura, outra região do mundo, lá no antigo Sudoeste Asiático, que muitos chamam de Antigo Oriente Próximo, tá? Então, hoje a gente vai falar do que o coração simboliza nesses textos e que não significa sentimentos, não. Na Bíblia, não, gente. Sinto informar. Então, hoje a gente vai ver o que o coração significa e algumas outras partes do corpo também, tá? Boa noite, Jodinaldo. Muito obrigada, viu? Obrigada pela presença. Luciana Pimenta, seja muito bem-vinda. Obrigada pela presença. Que bom que está aqui. Estou só no chazinho com mel aqui para ver se dá um up na garganta, né? Nadi Mendes, boa noite, seja bem-vinda, obrigada pela presença. Então vamos lá, gente. Eu vou projetar aqui para vocês os slides que eu preparei. Muito bem. Beleza. Então, hoje nós vamos para o capítulo 10, de dentro para fora. Então, na parte de Deus, uma anatomia, nós vamos agora para dentro do corpo divino, ok? Desde sua criação, em 1995, uma exposição de cadáveres humanos esfolados, desmembrados e dissecados tem percorrido o mundo graças ao seu agora famoso criador, o anatomista alemão Gunther von Hagens. Esfolados, fatiados e drenados de seus fluidos, esses cadáveres de doadores são plastificados com silicones brilhantes, como sangue, e em poliésteres em tons de carne e cuidadosamente encenados em um quadro de atividades sociais. Há corpos copulando, corpos lutando, corpos cantando, corpos jogando, corpos cavalgando, corpos que jogam xadrez, corpos que jogam futebol. Essa exposição corre o mundo, já correu aqui no Brasil, inclusive já esteve aqui em Curitiba e eu fui pessoalmente conferir a exposição. Então, esses corpos são corpos de fato humanos que estão preservados de uma maneira que possam mostrar eles aparentemente dentro de uma atividade, ok? Eu peguei um mais simples assim, não muito gráfico, né? Porque alguns corpos estão extremamente gráficos e podem causar algum tipo de mal-estar. Outros cadáveres estão mais ativamente envolvidos em questões de vida e morte. Há um corpo de uma mulher grávida com a criança por nascer tão visceralmente exposto como sua mãe.
um corpo ajoelhado, fazendo respiração, né? A pre- aquela massagem respiratória, né? Em um corpo caído no chão, um corpo ofegante, usando um capacete de bombeiro e carregando em seus braços um esqueleto seco e sem vida. Cada cadáver é estrategicamente despido de sua gordura e carne em locais-chave para revelar os músculos e órgãos aninhados em sua estrutura óssea. Ao lado dos cadáveres, os órgãos internos estão suspensos em armários de vidro para curiosidades. Comprimentos pálidos e irregulares de intestino, esticados como uma corda para enforcamento. Um par de pulmões inflados, pairando sobre a cabeça como um pássaro macabro. O coração bulboso com babados e costuras desgastadas, pendurado como uma bugiganga de Halloween. Virado do avesso, o corpo se torna quase monstruoso. E esse aqui é o cartaz da exposição, né, que é divulgada no mundo todo. No entanto, como os melhores filmes de terror, Body Worlds tem se mostrado, são os mundos do corpo, né? Tem se mostrado irresistivelmente popular, com números totais de público estimados em mais de 44 milhões. A exposição é classificada por seu criador como uma forma de entretenimento educativo, tornando o público pagante conhecedor dos segredos do corpo escondidos sob a pele. Debaixo da pele, né? Seja considerado edificante, antiético ou grotesco, o sucesso contínuo de Body Worlds é apenas a mais recente encarnação de um fascínio humano duradouro pelo interior do corpo. O espetáculo das vísceras traz a estranheza dos órgãos internos do corpo para a superfície de uma forma que as ilustrações achatadas dos livros didáticos de medicina não conseguem, mais comumente experimentadas apenas como as sensações provocadas de suas atividades. O ronco de um estômago vazio, o gorgolejar dos intestinos, o peso de uma bexiga cheia, o baque abafado do coração. Expor essas coisas torna o familiar estranho e o estranho familiar. Particularmente como autista, eu tenho uma característica que eu não sei se todos têm também, mas eu já ouvi de outros autistas que têm essa característica também, de muitas vezes não conseguir se concentrar numa leitura ou numa atividade por causa do barulho interno do corpo. Muitas vezes nós temos a sensibilidade aguçada a ponto do barulho dos órgãos internos nos atrapalharem nas atividades diárias da vida. Ou seja, o coração batendo, o barulho da respiração, e muitas outras coisas podem atrapalhar, né? Então, são características interessantes, principalmente para quem tem uma sensibilidade física maior, né? Então, deixa eu voltar aqui. Muito bem. Foi a própria estranheza das vísceras que deu origem a um dos monstros mais antigos do mundo, conhecido tanto como Huwawa ou Humbaba. Ele foi um dos mais temíveis seres divinos da antiga mitologia mesopotâmica. Revestido de 7 camadas de brilho divino, com um cinturão em volta da cintura, ele tinha o corpo de um homem gigante, com pernas grossas e curvadas, um grande pênis flácido, as patas e garras de um leão e cabelos e bigodes longos e desgrenhados. O mais horrível de tudo é que ele usava suas vísceras no rosto. Nos círculos literários, Huwawa era conhecido como guardião da preciosa floresta dos cedros,
uma morada dos deuses localizada no que hoje é o Líbano. Nomeado para essa função pelos deuses superiores, a aparência aterrorizante de Huawa combinavam os misteriosos poderes dos órgãos internos com os horrores animalizados da natureza selvagem. De fato, ele fez com que o famoso e heróico Gilgamesh, que ficou enraizado no local quando ele e seu dedicado melhor amigo Enkidu entraram na Floresta dos Cedros numa busca por aventura e fama eterna. O medo e o terror se espalharam em seus tendões e pés. Ele não conseguia mover seus pés no chão. As grandes unhas de seus pés estavam presas no caminho. A repulsa de Huawa foi projetada para afastar até mesmo o mais ousado dos intrusos. Embora Gilgamesh e Enkidu tenham conseguido derrotar Huawa, tirando-o de suas auras protetoras, dando-lhe um soco no rosto e cortando sua cabeça, Huawa teve uma longa vida após a morte em toda a Mesopotâmia. Centenas de placas de terracota representando sua monstruosa cabeça decepada foram produzidas desde o final do terceiro milênio antes da Era Comum até o primeiro. Um dos exemplos mais característicos, agora exposto no Museu Britânico, foi encontrado na antiga cidade de Shipar, no sul do Iraque. O rosto de Huawa está repleto de espirais de vísceras grumosas e bem compactadas. Como um labirinto de carne, elas se retorcem e se voltam sobre si mesmas, formando as bochechas e o queixo, a testa e as orelhas, e duas fileiras de dentes, aterrorizantes em uma ampla constelação iconográfica que se transformaria na cabeça da Górgona na arte grega. Então, quando a gente vê a Górgona, né, uma das Górgonas é Medusa, por exemplo, na arte grega, ela é muito posterior a esse exemplo de monstro mesopotâmico que também tinha essas características, não de serpentes, mas de vísceras no próprio rosto, na própria cabeça. Algumas placas eram fixadas como amuletos nas paredes dos templos ou suspensas nas portas das casas, perpetuando o papel mítico de Huawa como um poderoso guardião. Mas outras eram usadas como ferramentas mágicas para decifrar presságios. Inscritos no verso com diretrizes para interpretação, essas imagens de argila do rosto de Huawa eram empregadas em um ramo especializado de adivinhação, conhecido atualmente como estispício, por meio do qual as entranhas de um animal sacrificado, geralmente uma ovelha, eram examinados em busca de mensagens ocultas dos deuses. E essa prática, gente, nós falamos sobre isso no curso Profecia em Israel e Judá. Porque a prática do ofício profético que nós lemos nos textos bíblicos não é algo exclusivo de Israel e Judá. O antigo sudoeste asiático tem inúmeros registros de ofício profético que incluía a adivinhação por meio deste hospício, que é olhar entranhas de animais e adivinhar coisas, interpretando essas entranhas. Também há uma prática de usar o fígado de um animal para fazer adivinhação, e nós falamos especificamente disso porque essa prática do uso do fígado foi registrado em Ugarit, tá? Especificamente. Desculpa. Muito bem. Comparando a forma e a textura dos intestinos do animal com as espessas espirais carnudas de Huawa, permitia que o adivinho discernisse o que havia sido decidido nos céus. Como agente de adivinhação e guardião da divina floresta dos cedros, Huawa podia guardar ou dar acesso aos segredos dos deuses.
Seu rosto cheio de vísceras manifestava esse papel de guardião da maneira mais visceral possível, literalmente. Mas a monstruosidade do rosto de Huawa também incorporava o próprio material do medo, uma emoção primordial que no antigo sudoeste da Ásia era considerada localizada não no cérebro, mas no intestino. Então, para essas sociedades do antigo sudoeste asiático, incluindo as sociedades que produziram a Bíblia hebraica, o medo ficava no intestino. Huawa era produto de um mundo no qual as características internas do torso incorporavam os aspectos mais subjetivos da existência. Muitas pessoas me perguntam nas aulas se o hebraico bíblico é tão literal, tão concreto, como eles expressavam subjetividades, como eles expressavam abstrações. As abstrações eram representadas por partes do corpo, como o medo dos intestinos, tá? O medo e o pavor eram sentidos de forma esmagadora nos intestinos e de forma mais aguda no desconforto e na descarga dos intestinos, refletindo em parte a compreensão de que a perturbação emocional e o sofrimento físico eram praticamente indistinguíveis. Então, não é possível dissociar o físico do abstrato, o concreto do abstrato aqui. É um entendimento que muitas vezes é minimizado no tratamento médico do corpo no mundo moderno, e ainda assim instintivamente é refletido nas expressões idiomáticas de nossa linguagem cotidiana. Se a gente perceber, prestar atenção na forma como a gente fala, a gente vai ver que a gente também usa exemplos semelhantes. Somos destruídos pela decepção. Então veja como há uma concretude nessa expressão, né? Nos cagamos de medo. Então, a gente relaciona o medo, sim, aos intestinos da nossa linguagem. E nos sentimos mal do estômago com preocupação. Mas o medo não era a única emoção localizada e sentida no antigo torso do sudoeste asiático. Tanto para os deuses quanto para os mortais, a excitação, a luxúria e a angústia também estavam localizadas nas vísceras ou, mais especificamente, no fígado e nos rins. Na parte inferior da barriga, especialmente no intestino e no útero, os sentimentos intestinais do vínculo social eram percebidos: a dor da simpatia, o calor da compaixão e o ardor do amor dos pais. As emoções mais intimamente ligadas à reflexão cognitiva e à deliberação intelectual, agora vamos para o intelecto, gente, para a cognição, se moviam dentro e em torno do coração. Muita atenção aqui, porque o coração não era entendido como o centro das emoções, mas sim o centro da cognição, do intelecto, ok? Olha lá. Arrependimento, malícia, satisfação, tristeza, prazer, frustração, ambição. Aspectos desse antigo sensorium das emoções são vividamente vislumbrados em descrições das antigas divindades do sudoeste asiático, como Anat de Ugarit, que se divertia com o atropelamento dos seus inimigos. A citação do mito é o seguinte: seu fígado tremia de tanto rir, seu coração se enchia de alegria, o fígado de Anat de triunfo. Isso é do ciclo de Baal, a citação. Tá? Para quem não lembra, a deusa Anat, aqui está. Essa não é uma réplica, essa é uma obra original da artista Paula Turriani, feita a partir da descrição da deusa Anat em seus mitos no ciclo de Baal. Tá? Então, a deusa Anat, ela é
vista, entendida como uma deusa extremamente violenta, uma deusa ela é basicamente movida a sangue, a derramamento de sangue, tá? Então o fígado dela a faz rir, né? Treme de tanto de prazer, né? Quando ela tem esse vislumbre dos guerreiros ou do sangue ou de algum tipo de violência, tá? Porque ela é uma deusa extremamente violenta, ok? Essa deusa é da mitologia ugarítica. Beleza? Deixa eu só ver aqui. Ingrid, boa noite. Obrigada, querida. Obrigada pela presença. Cândida, seja bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Então, só para vocês conhecerem, né? Uma imagem da deusa Anat. Para quem não viu direitinho, ela tem a cabeça aqui no pé dela e algumas flechas, porque ela rouba as flechas dos homens. Muito bem. Então, na própria mitologia ugarítica, você vê a deusa sendo descrita com as partes internas do seu corpo relacionadas à sua atitude, né? Há uma abstração. Quando Marduk da Babilônia ficou furioso com a delinquência social e negligência religiosa em sua cidade, todo o seu corpo não apenas tremeu de raiva, mas seu coração fumegou e seu fígado se enfureceu, de acordo com os escritos babilônicos. Como seus anciãos divinos, o Deus da Bíblia experimentou grande parte de sua vida emocional como uma transformação física sensorial em seu torso. Um oráculo no livro de Jeremias é particularmente visceral em sua descrição das emoções intensas vivenciadas por Javé. Sim, Javé também é como qualquer outra divindade do antigo sudoeste asiático. Ele não difere delas, não. Datado do início do século VI antes da Era Comum, seu cenário é o ataque babilônico a Jerusalém e a destruição do complexo de templos da cidade. Esse complexo de templos é descrito na linguagem tradicional como as tendas e cortinas da divindade. Então, aqui está o texto de Jeremias, que diz o seguinte: o desastre é planejado pelo próprio Javé como um castigo pela má prática religiosa de seus adoradores. Muito similar ao texto falando de Marduk contra seus adoradores babilônicos, tá? Muito similar mesmo. Mas isso prejudicará assim como a eles. O texto diz assim: minhas vísceras, eu me contorço de dor. Esse texto aqui tá, a doutora Francesca traduziu mais literalmente do hebraico, tá? Muitos tradutores modernos vão mudar um pouco, mas literalmente é isso que está escrito, tá? Então, minhas vísceras, eu me contorço de dor. As paredes do meu coração bate descontroladamente. Não consigo ficar em silêncio. Ouço o som da trombeta, o alarme da guerra. O desastre se sobrepõe ao desastre. A terra inteira é devastada. De repente, as minhas tendas são destruídas, minhas cortinas, em um momento. E eu coloco aqui as referências bibliográficas, as referências bíblicas também, para depois a live vai ficar gravada, você pode dar uma pausa e ir lá conferir as referências. Lembrando que os membros do canal vão ter acesso a todo o arquivo de slides em formato PDF, assim que nós terminamos essa série, tá? Os membros já têm acesso às slides das lives, das aulas de outros temas, tá? É uma dos benefícios dos membros do canal.
A angústia sensorial expressa nesses versos é semelhante à angústia divina articulada por outras divindades antigas do sudoeste asiático, que lamentam fisicamente a destruição de suas cidades e a profanação de seus templos. Eles choram, gemem, dobram-se. Seus corações se aceleram de raiva, de dor, ou estão sobrecarregados com o peso do pesar. No entanto, a maioria dos tradutores e comentaristas bíblicos preferiram ouvir nessas palavras a voz do profeta Jeremias, em vez da própria divindade. Então, quando você lê uma tradução, pode dar a entender que essas palavras foram ditas por Jeremias. Mas no texto hebraico não tem essa conotação. Essas palavras são ditas pela própria divindade. Ok? Afinal de contas, uma coisa é Deus chorar de angústia e gritar de dor, como faz com tanta frequência na Bíblia. Mas outra coisa é encontrá-lo sofrendo cólicas abdominais e palpitações cardíacas provocadas pelo sofrimento emocional. Então, os tradutores da Bíblia, eles vão tentar esconder que Javé tem um corpo, que Javé sente essas cólicas, porque aqui ele está falando que está sentindo. Mas na Bíblia, os órgãos internos de Javé manifestam regularmente suas emoções inconstantes. Quando carregado de tristeza, seu coração fica doente. Quando ele sanciona com pesar a destruição de Moabe, suas entranhas gemem e tremem. Quando ele se compadece dos seus amados adoradores, suas entranhas roncam sonoramente. Você pode conferir, por exemplo, a dinâmica sensorial expressa em Isaías 16:11, Isaías 42:14, Jeremias 8:18 e Jeremias 31:20. Tão familiar de alguns adoradores com o funcionamento sensorial dos órgãos internos de Deus, que seu súbito silêncio somático é citado como prova de que ele os abandonou fisicamente. Então, quando ninguém ouve os intestinos de Javé funcionando, é porque ele abandonou eles. Olha lá, onde está seu zelo e sua força, o som de suas entranhas, sua compaixão? Eles estão contidos, o seu povo desesperado. Volte pelo bem dos seus servos. Isaías 63, 15 a 17. Apelos chorosos como esse, muitas vezes encenados num espaço sagrado como lamentação ritual, eram acompanhados de batidas no peito e tons tristes de tambores e liras. Essa era uma prática muito conhecida para acalmar os órgãos internos inflamados e enfurecidos dos deuses. Então, quando um deus estava com os órgãos internos enfurecidos, aí o povo começava a tocar tambor e lira para acalmar os deuses. E tão importante para eles como as ministrações diárias de seus sacerdotes. Não ter especialistas, tanto em louvor quanto em lamentação, era sofrer uma negligência terrível, como a deusa suméria Gula queixa-se. Olha a citação aqui da deusa Gula. Meu especialista em lamentação já não esfria meu coração. Meu sacerdote Gudu, especialista em cultos, não canta mais jubilações. Você tem a reclamação de uma deusa num texto sagrado. Aqui está uma imagem da deusa Gula, né? A lamentação regular era tão fundamental para o funcionamento de um templo que na Mesopotâmia o músico lamentador, o Gala, recebia a sua própria origem mitológica. Equipado com um tambor em sua mão, Gala foi criado pelo inteligente deus Enki, exatamente para apaziguar o coração irado da terrível deusa Inanna. Ele criou para ela Gala, aquele cujo lamento acalma o coração. Ele organizou seus lamentos chorosos de súplica.
Então, a própria mitologia suméria vai trazer a deusa Inanna, que nós falamos sobre ela também num dos cursos. A deusa Inanna também, na mitologia, precisou que fosse criado para ela um lamentador. Para quê? Para também acalmá-la com a sua música, com o seu ritual, tá? Oi, Johan! Muito obrigada por reativar sua membresia. Seja muito bem-vindo novamente. Um grande abraço, viu, Johan? Que bom. Vandré, muito obrigada pela presença. Que bom que está aqui. Obrigada pelas palmas. Então, nós estamos vendo que em diferentes mitologias do antigo sudoeste asiático, as divindades precisavam desses lamentadores, desses especialistas rituais, para acalmar o nervosismo intestinal deles, esse rebuliço interior dos corpos divinos. Que bom, eu fico muito feliz e grata, viu? Obrigada, querido. De coração. Olha lá. O som desses tambores sagrados não apenas ecoava as batidas ritualísticas dos peitos dos lamentadores, uma ação de luto generalizada, empregada ainda hoje em luto pelo Templo de Jerusalém no dia do Yom Kippur, né? O dia da expiação, uma vez por ano, entre os judeus, mas amplificavam de forma conceitual e audível as batidas do coração da divindade, trazendo gradualmente as batidas no peito dos adoradores e da divindade numa harmonia mais calma e sincopada. Então é como se ele estivesse alinhando as batidas do coração deles, dos adoradores, dos devotos, com as batidas do coração da divindade, tá? Era uma transformação multissensorial com a qual o Deus da Bíblia também se sentiria familiarizado. Textos bíblicos sugerem que os percussionistas de rituais e os lamentadores profissionais eram participantes regulares dos cultos de Javé e de sua Assembleia Divina, sendo que as mulheres, hábeis em lamentação, desempenhavam um papel particularmente proeminente na expressão ritual de luto religioso. Lá em Jeremias 9, 17 e 18, diz o seguinte: chamem as mulheres que lamentam, mandem vir as mulheres habilidosas, Deus ordena que elas levantem rapidamente um cântico sobre nós, para que de nossos olhos escorram lágrimas e as nossas pálpebras escorram água. As mulheres tinham esse papel também ritual como lamentadoras. Figuras de terracota pintadas de mulheres percussionistas de alto status foram encontradas em locais de culto do sul do Levante, incluindo os da antiga Israel e Judá. Datadas do 8º ao 6º século antes da Era Comum, os exemplos israelitas e judaítas tendem a ser interpretados como símbolos de celebração alegre. Aí o povo vai interpretar de qualquer jeito, menos contextualizando, né? Mas com seus tambores de mão junto ao peito, é igualmente provável que representem algumas das lamentadoras sagradas, chamadas para acalmar os corações de Javé e de outros deuses. Aqui na imagem, você tem exemplos de Arzib, na costa fenícia, dos séculos 8 e 7 antes da Era Comum. Então, vejam que elas estão com tamborins perto do peito. E esse era um gesto ritual das lamentadoras. A ameaça sempre presente do desagravo do divino exigia a execução regular de rituais de lamentação por profissionais religiosos. Mas a lamentação cultica era mais urgente quando os corações furiosos dos deuses causavam punição na forma de abandono divino e guerra terrena.
tanto os profissionais e as carpideiras reais, aquelas que vão chorando, né? Que são contratadas para chorar em dias de luto, né? Que são chamadas de carpideiras, eram rapidamente acionados para pedir clemência e restauração aos deuses. Um desses peticionários, e gente, agora, quem não está sentado, senta. Que o povo tem mania de dizer que não tem registro de mulher na história, né? Então, tem um peticionário, né? Um registro, uma inscrição de alto status de Haddad-Gupi, a mãe ou avó de 104 anos do rei Nabonido da Babilônia. Sim, uma mulher de 104 anos. De que o rei Nabonido, né, que reinou de 555 a 539 antes da Era Comum. E a sua experiência em luto ritual, a da Haddad-Gupi, né, é imortalizada memorialmente em 2 estelas inscritas, ambas encontradas recicladas como lajes. Então, o que significa isso? Significa que num reinado posterior, pegaram essas estelas e usaram elas como laje numa outra construção. Mas quando foram analisar na época moderna essas lajes, descobriram que eram estelas mais antigas, que foram recicladas como lajes de pavimentação em degraus que levam à grande mesquita da atual Haram, na Turquia. As inscrições refletem sobre a destruição da antiga predecessora de Haran, em 609 antes da Era Comum, e naturalmente supõe que a cidade tenha sido entregue a um ataque militar por sua divindade furiosa, o deus da lua Sim, e seus companheiros divinos. Eles interpretavam uma conquista por outro reino como que sua divindade ficou furiosa e entregou eles nas mãos dos inimigos. E aqui eu encontrei a planta. Esse aqui é uma linha do tempo, na verdade. E aí você vai ter essa linha embaixo, que é uma meia-lua embaixo, é os 104 anos da Haddad-Gupi, que ela pegou uma boa parte da história. Ela viveu um período maior de anos e mudanças de reinado, e ela produziu 2 estelas que estão lá em cima, 2 flechas lá em cima, que são as estelas, tá? Só para vocês saberem, isso aqui está nos slides, fica mais fácil até mesmo para os membros do canal depois, quando tiverem as slides. Ali na flechinha, nessas 2 imagens, é um exemplo de como foi encontrada essas estelas. Elas eram uma laje, um pedaço de laje, tá? Que aí foi percebido que elas tinham inscrições, ou seja, eram estelas que foram recicladas para virar laje, tá? Aqui do lado esquerdo, novamente, e do lado direito, uma dessas, né, as estelas, uma dessas estelas com a inscrição da Haddad-Gupi, tá? De 104 anos. Como devota de Sim por toda a vida, Haddad-Gupi procurou apaziguar a raiva de Deus e garantir a reconstrução de sua cidade. Então, parte da inscrição diz o seguinte: eu estava constantemente suplicando assim, declara ela nas inscrições. De joelhos, diz ela, olhava para ele em oração e humildade, repetindo o refrão da súplica, que seu retorno à cidade aconteça. Todo o seu corpo era seu instrumento ritual. Para apaziguar o coração do meu Deus, eu não vesti uma roupa de lã excelente, prata, ouro ou uma roupa nova. Não permiti que perfumes ou óleo fino tocassem meu corpo.
Vesti-me com uma roupa rasgada. Meu tecido era pano de saco. Os esforços concentrados de Adagupe valeram a pena. O coração irado de Sim se acalmou e ele voltou para a cidade. Então, vejam que ela utilizou todo o corpo dela como um instrumento ritual para realizar essa súplica para o Deus Sim. Como a linguagem dos deuses e de seus suplicantes indica, o acalmar, o resfriamento e o sossego dos corações divinos era mais do que poeticamente figurativos. Assim como os apelos rituais dos adoradores exigiam um envolvimento sensorial de seus próprios corpos, assim também os corpos dos deuses respondiam com uma fisicalidade visceral. E o Deus da Bíblia não era exceção. Quando as forças assírias ameaçaram subjugar a cidade de Samaria, no final do século 8 antes da Era Comum, os gritos de seus adoradores o levaram e a seus órgãos internos à misericórdia. Como posso te entregar? Como posso te entregar, ó Israel? Pergunta ele. Enquanto se pergunta, se deve evitar a punição iminente de seu povo. Meu coração se retrai dentro de mim, continua ele, enquanto uma convulsão de compaixão em seu ventre se aquece. Oséias 11, 8. Então, há uma descrição da tomada de Samaria. Uma descrição de que Javé tinha o ventre aquecido pelos seus filhos. Lembrando que nós temos o curso completo gratuito aqui no canal, na playlist Livro de Oséias, tá? Acessem lá. A sensação que Deus experimenta aqui é semelhante àquela sentida pela mãe do bebê, que o rei Salomão famosamente ameaça cortar ao meio na narrativa bíblica. Então, imagine a mulher vendo o seu filho prestes a ser cerrado ao meio. A reviravolta angustiante e agitada das entranhas de um pai, desencadeada por um medo profundo de seu filho. E isso é colocado, transferido para a imagem de Javé em Oséias. Essa é a imagem de 1 Reis 3, 26. Tá? Quando Deus sente essa mesma dor dos pais, a sensação se espalha. Os fortes impulsos emocionais do seu abdômen inferior alcançam até a cavidade do seu peito, fazendo com que seu coração gire em torno da sua decisão. Atenção para o coração aqui, um lugar de decisão. Não é emoção no antigo sudoeste asiático, tá? É o lugar da cognição. Fisicamente, em vez de simplesmente metaforicamente, o Deus da Bíblia sente uma mudança no coração. Ou seja, ele muda de ideia. Então, tanto para os seres humanos quanto para as divindades, esse movimento anatômico para cima, para um processo corpóreo pelo qual o sentimento também se torna pensamento. Então, o sentimento que está nas entranhas, lá embaixo, no ventre, sobe para o lugar do pensamento e da decisão, que é o coração. Para a nossa cultura, sobe até a cabeça, né? Para nós é na cabeça que se toma a decisão. Olha lá, a expressão não subiu ao meu coração, na Bíblia, diz, quando Deus afirma isso na Bíblia, né? É quando alguma ideia não lhe ocorreu. Não subiu ao meu coração, não me ocorreu essa ideia. E você vai ver isso em Jeremias 7:31, Jeremias 19:5, Jeremias 32:35. Então, o que significa a expressão não subiu ao meu coração? Não subiu ao seu coração? Não ocorreu essa ideia para ele. Ok? Simples assim. O seu coração era a parte do corpo na qual suas paixões e planos eram fundidos e se concretizavam
E nisso ele não era diferente de nenhuma outra divindade, nem de fato de qualquer mortal. Ele não era diferente de nenhuma pessoa, nesse sentido. Em todas as culturas do antigo sudoeste da Ásia, o coração era o órgão cognitivo, era o local da razão, da deliberação, da tomada de decisões, da ação. Então, quando a gente lê textos bíblicos, nós estamos entrando em contato com a cultura do antigo sudoeste asiático. Então, nós não podemos interpretar coração como sentimento, porque senão a gente está projetando a nossa cultura para dentro desse texto. Nós temos que interpretar o coração de acordo com o que é aquela cultura, que é o lugar da deliberação, da razão, de tomar decisão, da ação. Mas ele poderia ser facilmente alterado por uma revolta de emoção no ventre. Então, a emoção fica lá mais para baixo, para eles, fica lá no ventre. Então, muda a emoção, muda a decisão do coração. Dentro do reino divino, as consequências dessa mudança de atitude podem ser devastadoras. Javé se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra, e havia dor em seu coração. Então Javé disse: lavarei da terra o homem que criei, tanto o homem e os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito. Essa tristeza, essa dor do coração é a mudança de ideia. Não é a questão do coração estar sentindo tristeza. Ele está doendo porque há uma mudança. Tá? A natureza palpável e corpórea da antiga linguagem bíblica do coração é frequentemente ignorada pelos leitores ocidentais modernos, para os quais, que para nós, né, o emocional, o coração pensante é mais emblemático do que solidamente somático. Embora possamos ler as mudanças de ritmo do coração como um indicador de emoções inconstantes, ele serve apenas simbolicamente como um órgão pensante. Enquanto isso, nossos pensamentos, na nossa cultura, se encontram nas nossas cabeças, presos num lugar entre as atividades neurológicas, dentro dos lóbulos de nossos cérebros, e a dinâmica psicológica mais nebulosa de nossas mentes, seja lá o que a mente possa ser. Então, existe uma diferença entre cérebro e mente, né? E a nossa ideia de mente está na cabeça. Na antiguidade, a ideia de mente estava no coração. Ok? Por outro lado, então, no antigo sudoeste da Ásia, era o coração que percebia e dava sentido ao mundo além do corpo. Assim como os olhos veem e os ouvidos ouvem, como Moisés disse aos israelitas, o coração entende. Deuteronômio 29, 4. O pensamento consciente era literalmente orgânico. Era uma parte carnuda e sensível da anatomia interna. No mundo da história da Bíblia, o movimento perpétuo e o som do coração vivo sinalizavam a sua maleabilidade carnuda, que, por sua vez, texturizava a qualidade e o valor dos pensamentos. Então, o coração mole, carnudo, vivo, era maleável, pensava, refletia, podia se adaptar, ok? Um coração endurecido era impenetrável, impermeável a mudanças. Um coração gordo estava saturado de espaço e entorpecido de sentido, não deixando espaço para maior compreensão. Um coração derretido era instável em sua forma, incapaz de manter a razão e a intenção dentro de suas paredes. Então veja que como se descreve o coração na Bíblia vai depender daquilo que está se falando, da vontade da pessoa, ou da capacidade dela mudar de opinião, ou da capacidade dela de reflexão, de se adaptar, de compreender. Ok?
como uma caixinhas douradas de outro mundo, e essa é uma comparação que a doutora Francesca que faz. Eu fiz questão de botar a imagem da caixinhas douradas aqui, depois vocês podem pesquisar do que se trata, né? Javé preferia que o coração humano não fosse nem muito firme, nem muito cheio, nem muito mole. Em vez disso, ele deveria ser perfeito. E o que é um coração perfeito na mentalidade do antigo sudoeste asiático? Um coração de acordo com a divindade, em forma e função. Um coração de carne, a ser saturado de conhecimento e entendimento religioso. Para a observação de Javé sobre um coração segundo o meu, né, a citação, você pode consultar Jeremias 3,15, 1 Samuel 13,14, e para um coração de carne, você pode consultar Ezequiel 11,19 ou Ezequiel 36,26. Esses indivíduos especiais, equipados com tais corações, segundo a divindade, eram geralmente os monarcas, divinamente ordenados para liderar o povo de Javé como um pastor, um título ritual exaltado, comumente usado por reis. Então, a ideia de pastor na Bíblia hebraica não é uma ideia só religiosa, é uma ideia política. Era um rei, um governante, tá? Que os reis no antigo sudoeste da Ásia, e literalizado na história bíblica da ascensão de Davi de pastor de ovelhas a rei. Então, quando diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que está dizendo? Dizendo que, como rei, ele estava alinhado à vontade de Javé. Como, por exemplo, Nabonido estava alinhado ao coração de Marduk. Ok? Como Sargão estava alinhado ao coração da divindade suméria. Ok? E assim por diante. Então, veja que a grande questão aqui é que um homem segundo o coração da divindade é um rei, porque só os reis poderiam representar as divindades eficazmente. Então, o título ritual de Davi de pastor vai ser atestado lá em 2 Samuel 5,2 e Ezequiel 34,23. A fantasiosa história de suas origens como menino pastor pode ser encontrada em 1 Samuel 16,17. Outros personagens bíblicos ideologicamente apresentados como pastor real incluem Jesus, João 10,11, Hebreus 13,20, Apocalipse 7,17 e o próprio Deus, Gênesis 48,15, 49,24, Salmo 23 e Salmo 81, tá? Essa ideia de pastor tem na antiguidade tem a implicação de governar, ok? Em 539 antes da Era Comum, o rei persa Ciro II conquistou a antiga cidade da Babilônia, incorporando seus consideráveis territórios aos seus para criar um vasto império. E aí é importante que a gente localize Ciro II, né, da Pérsia. Em suas fronteiras orientais, chegou até o Himalaia. A oeste, um novo império circundava o Mediterrâneo da Trácia, na Grécia, até Mênfis, no Egito. Essa reordenação sísmica do mundo só poderia ter sido realizada por um rei que tivesse um coração divinamente alinhado. E foi exatamente isso que o próprio Ciro afirmou. O próprio Ciro diz que o coração dele estava alinhado com a divindade. Qual divindade? Para comemorar sua vitória sobre a Babilônia, ele encomendou a inscrição que adorna um famoso cilindro de Ciro, cujas cópias foram distribuídas a seus novos vassalos. Nessa inscrição, Ciro se apresenta não como agressor estrangeiro, claro, né? Nenhum colonizador faz isso. Nenhum colonizador vai dizer eu sou agressor estrangeiro que chegou lá matando todo mundo. Não. Como que ele se apresenta?
Ele se apresenta como o legítimo libertador da Babilônia, especialmente escolhido pelo poderoso deus babilônico Marduk para libertar sua cidade do domínio destrutivo dos seus governantes indígenas e para devolver o deus irado à capital que ele havia abandonado. Então, os nativos, os povos indígenas nativos daquele local, viram os vilões. E Ciro, que conquista e coloniza, ele vira o herói. E ele diz que ele está alinhado com Marduk, deus da Babilônia. E esse aqui é o cilindro de Ciro. Desculpa, precisei só meu nariz. Que tem essa inscrição em que Ciro se identifica com o coração alinhado a Marduk. Ciro afirma que Marduk examinou as vísceras dos mortais para encontrar o homem cujo coração correspondesse às urgências do seu próprio coração. Olha a citação do cilindro de Ciro. Por todas as terras juntas, ele procurou, testou e procurou um governante íntegro que correspondesse aos anseios do seu coração. Ele chamou seu nome, Ciro, rei de Anshan. Ele pronunciou seu nome para ser rei sobre todo o mundo. E ele, Ciro, pastoreou com justiça e retidão todo o povo de cabeça preta sobre o qual ele, Marduk, havia dado vitória. E aqui é importante verificar duas coisas. Primeiro, o termo pastorear, a ideia de pastor como um governante político não é restrito nos textos bíblicos. Já está no cilindro de Ciro, é uma ideia do antigo sudoeste asiático para os governantes políticos, ok? E aqui, povo de cabeça preta não é um termo, uma expressão racial, ok? É uma identificação nacional, de étnica, mas não é racialização aqui. Sobre isso nós falamos na live passada, ok? Só que tem um problema, preciso contar para vocês que tem um problema. Na inscrição de Ciro, Ciro é alinhado ao coração de Marduk e conquistou a Babilônia por causa disso. De acordo com os textos bíblicos, é Javé quem está alinhado. Ciro está alinhado com Javé. Olha só que interessante. Javé também parece ter sentido os mesmos anseios do coração de Marduk. Então, nós temos dois deuses que estão basicamente juntos, alinhando o coração de Ciro. E isso é fantástico. Numa coleção de oráculos proferidos logo depois da captura da Babilônia por Ciro, e agora encontrada no livro de Isaías, Javé afirma que foi ele mesmo quem chamou o nome de Ciro, nomeando-o como pastor, o rei que realizaria todos os prazeres e intenções do coração de Deus. Javé designa Ciro como seu Machia. Sim, em Isaías, Ciro da Pérsia é chamado de Messias, ungido. Muita atenção aqui. Que subjugará as nações, reconstruirá Jerusalém, devolverá seu povo deslocado à cidade e restaurará seu templo. Isaías 43 a 45. Aqui Javé declara Ciro seu Messias em 45:13 e seu pastor em 44:28. Tudo no livro de Isaías, tá? E eu falo sobre o que é o Messias, o que significa a esperança messiânica, quais as características de Messias e quais os Messias que são apontados no livro, nos textos de Isaías, porque não tem só um, tem vários. No curso Os Três Isaías e a Esperança Messiânica. Adquiram já.
Essa interpretação profética de eventos políticos mais amplos tornou-se tão central para as reflexões subsequentes sobre a reconstrução do Templo de Jerusalém que Ciro recebe até mesmo a última palavra na Bíblia hebraica. Sim, a Tanakh. Só para vocês saberem, fixada vários séculos após a composição dos textos, a sequência canônica e o número de livros da Bíblia hebraica é diferente nas tradições judaica e cristã. Por isso que não existe judaico-cristão, tá? Porque existem muito mais diferenças do que coisas iguais, e o termo judaico-cristão é uma invenção política dos evangélicos. Então, a Bíblia judaica, que é a Tanakh, se encerra com o livro de Crônicas e exclui vários textos canonizados do Antigo Testamento cristão. E já o Antigo Testamento cristão varia muito em número, tanto em número quanto na sequência de livros, entre as diferentes denominações cristãs. Então, quando a gente fala de texto, a gente tem que ser muito específico, porque não há nada igual ali. Na Bíblia hebraica, da tradição judaica, acaba em 2 Crônicas, ok? Porque existem a lei, os profetas e os escritos. E dos escritos, o último é 2 Crônicas. No final de 2 Crônicas, que encerra a Bíblia judaica, Ciro declara, veja, as últimas palavras da Bíblia judaica são palavras de Ciro. Javé, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir uma casa para ele em Jerusalém, que fica em Judá. Quem estiver entre vocês, de todo o seu povo, que Javé seu Deus esteja com ele, que ele suba para adorar em Jerusalém. 2 Crônicas 36, 23. E isso é muito importante. Colocar as palavras de um imperador estrangeiro no final, para fechar o texto bíblico e enxergá-lo como um Messias. Ok? Marduk e Javé podem ter sido rivais de longa data na política territorial do reino terreno, mas no mundo mitológico, seus corações estavam alinhados de forma inteligente quando se tratava do grande rei Ciro. Para ambas as divindades, o exame minucioso dos corações humanos era um processo semelhante à adivinhação, com uma supervisão, né, igual do super-homem, penetrante. Os deuses podiam não apenas perscrutar o coração de governantes dignos, mas também examinar os corações dos desobedientes. Quando Javé decide inundar o mundo para livrá-lo dos mortais, é porque ele vê que a inclinação dos pensamentos dos seus corações é má. Como um adivinho habilidoso em estispício, ou seja, aquele que vai analisar as entranhas dos animais para adivinhação, ele era conhecido por examinar as entranhas de seus adoradores para descobrir seus desejos e princípios e o julgava de acordo com eles. Ele é chamado de o testador de corações e entranhas, e o Deus que busca um oráculo em cada coração e entende cada plano e intenção. 1 Crônicas 28, 9, Salmo 7, 9. O comentário de Javé sobre as más inclinações do coração dos seres humanos ocorre em Gênesis 6, 5. É provável, por essa razão, que em Êxodo 28, o sumo sacerdote de Javé, é provavelmente por essa razão que Êxodo 28, o sumo sacerdote de Javé é ordenado a usar um peitoral sobre seu coração, conhecido como Roshen Mishpat, peitoral da decisão, que tem relação com a justiça, né? Confeccionado com caros tecidos azuis, roxos e carmesins
e adornado com ouro, o peitoral é preenchido ou cravejado com 12 pedras preciosas, cada uma inscrita com o nome de uma das tribos de Israel. Esse peitoral parece ter sido uma parte do kit de ferramentas divinatórias do sumo sacerdote, juntamente com as sortes divinas conhecidas como Urim e Tumim, que eram pedras mantidas dentro do seu bolso. Eu falei sobre Urim e Tumim nas lives anteriores. O Urim e o Tumim eram usados para adivinhar a vontade da divindade, uma função essencial de um sacerdote que era designado por Javé para fazer de acordo com o que está em meu coração. 1 Samuel 2,35. Então é importante ver a ideia do coração, ou seja, ele tem que decidir aquilo que a divindade quer. Isso é a parte da decisão, o coração. Lembrando que os livros de Samuel vão tratar muito disso. E eu falo isso no curso Saul e o Usurpador Davi, os livros de Samuel, que eu faço uma análise, inclusive, das vezes em que os reis vão consultar a divindade. Eu trato disso especificamente neste curso aqui. Na troca ritual, as pedras do peitoral provavelmente facilitava a leitura divinatória de Javé do coração do sumo sacerdote, em seu papel de intermediário cultual e representante dos adoradores da divindade. Ao usar essas pedras sagradas no peitoral de decisão, em seu coração, quando entrar no lugar santo, o sumo sacerdote levará o instrumento de decisão para os israelitas sobre seu coração na presença de Javé em todos os momentos. Êxodo 28, 15 a 30. Para alguns dos primeiros escritores cristãos, as habilidades mediadoras e divinatórias do sumo sacerdote foram claramente usurpadas por Jesus. No Evangelho de João, o divino Filho de Deus é o único que pode comunicar as intenções de Deus, porque ele está próximo do coração do Pai, João 1,18. Ou seja, estão com as mesmas decisões. Enquanto isso, a própria divinação de Deus dos corações humanos inevitavelmente se tornou uma habilidade atribuída a Cristo. Nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, Jesus revela que pode perceber os pensamentos de seus oponentes quando lhes pergunta, por que pensais mal em vossos corações? Então veja que até nos evangelhos, na boca do próprio Jesus é colocado que é no coração que se pensa. Tá? E, nesse sentido, os redatores desses evangelhos vão identificar Jesus como um ser divino quando colocam ele sabendo o que estava no pensamento, ou seja, no coração deles. No livro do Apocalipse, a natureza divina dessa habilidade se torna ainda mais explícita quando o Filho de Deus afirma: eu sou aquele que examina os rins e o coração. Mateus 9,4, Marcos 2,8, Lucas 5,22 e aqui agora Apocalipse 2,23. Era a antiga habilidade dos deuses de ler os corações dos mortais que também estava por trás das primeiras confissões de fé cristãs. Então, a divindade examina os pensamentos no coração. Como Paulo escreveu em sua carta aos devotos de Jesus em Roma, não bastava apenas proclamar a fé em Jesus Cristo. Os crentes também tinham que conhecê-la, pensar em seus corações, a fim de alcançar a salvação eterna. Se você confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração, ou seja, tem a ver com cognição, não sentimento, tá? Que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Romanos 10:9. Para Paulo, acreditar em seu coração que Jesus tinha ressuscitado não era um salto de fé impensado, mas uma decisão fundamentada. Se o pensamento era o ato do coração, a sabedoria se levantava em suas câmaras.
O antigo provérbio bíblico que diz que a sabedoria está em casa no coração de quem tem entendimento era um truísmo filosófico de sua época. Provérbios 14:33. Então a sabedoria habitava no coração, porque ali era o lugar das decisões. E falando em sabedoria, claro que você precisa adquirir o curso A Sabedoria Popular dos Provérbios, que nós vamos falar muito da deusa sabedoria e também de como os textos antigos de provérbios de outros povos foram parar no meio da Bíblia, gente. Sim, adquira já. O lendário rei Salomão, famoso na Bíblia por sua sabedoria, teria pedido a Deus um coração atento e lhe foi concedido grande sabedoria, discernimento e amplitude de coração, tão grande como a areia do mar. Ele era mais sábio do que qualquer outra pessoa. 1 Reis 3:9, 4:29 a 34. Mas os corações dos deuses, é claro, eram mais amplos e mais sábios. Em seu interior não havia apenas a sabedoria mundana que os humanos poderiam esperar adquirir, mas a forma distinta de sabedoria com a qual o próprio cosmo foi colocado em ordem. Exclusiva, elusiva e abrangente era a sabedoria divina. Não podia-se comparar a sabedoria dos deuses com a sabedoria dos homens. Um longo hino de louvor. Tadã! Olha a mulherada aí, gente. Já falamos da mulher maravilhosa, né? Da Cupa, de 104 anos da Babilônia. E agora vamos falar de uma mulher muito mais antiga. Um longo hino de louvor sumério ilustra bem as vertiginosas amplitudes e profundidades dos corações sábios dos deuses. Ele é atribuído à autoria mais antiga que temos, ou seja, a pessoa que escreveu literatura mais antiga da história era uma mulher. Temos a sorte de conhecer pelo nome Enreduana, uma mulher cujo notável legado literário é muitas vezes eclipsado por aquela mais conhecida poeta da antiguidade, Safo. O povo tem muito estudo sobre Safo, mas a escritora mais antiga do mundo, da humanidade, era Enreduana, uma princesa e sumo sacerdotisa suméria. Escrevendo mais de 1,5 milênio antes de Safo, Enreduana era filha do poderoso rei Sargão de Acade. 2.334 a 2.279 antes era comum, que a nomeou sumo sacerdotisa do deus da lua Nana, também conhecido como Sim, na cidade de Ur. E olha que belezura, gente. Com cabelos trançados, vestes elaboradas com babados e um chapéu, a figura proeminente nessa cena ritual é amplamente considerada como sendo Enreduana, alta sacerdotisa do deus da lua Nana. A imagem aparece em um disco lunar votivo, ou seja, feito para um voto, né? E escrito em seu verso com uma dedicatória de Enreduana a Nana. Agora restaurado, o objeto foi encontrado em pedaços durante a escavação de um templo em Ur e foi datado de cerca de 2.300 antes da Era Comum. E eu preciso mostrar que eu tenho uma réplica de uma estatueta de Enreduana feita pela Paula Turriani, tá? Essa figura aqui, a imagem original é de 250 antes da Era Comum, tá? E é a possível representação de Enreduana. E a Paula Turriani, olha os cabelos, gente. Olha os cabelos. Maravilhosa, né, gente? E lembrando que ela era alta sacerdotisa da deusa Inanna,
tá? É, basicamente, e preciso dizer que, olha que maravilha, nós temos uma obra de Enredoana em português. Sim, saiu ano passado esse aqui? Acho que saiu ano passado. Não, 2022. Inanna, antes da poesia ser palavra, era mulher. Isso aqui é o texto, os textos de Enredoana estão escritos em sumério e português. Então, é uma edição bilíngue, suméria e português, tá? Suméria e português. Os textos de Enredoana, que escreveu para louvor da deusa Inanna, com tradução, com explicação. O livro é maravilhoso, gente, tá? Da editora Sob Influência. Tem leitura deste livro aqui no canal, tá? Se você procurar ali Inanna, você vai encontrar a leitura específica deste livro aqui no canal. Livro, gente, a gente tem literatura de 2000 antes da Era Comum, em português, traduzido do sumério para gente, bilíngue, dessa sacerdotisa maravilhosa, Enredoana, a primeira autora da história da humanidade. E a gente precisa falar, registrar isso, porque é fantástico, né? Cláudia Reis, boa noite. Importante é que está aqui, maravilhosa. Clanune, seja bem-vinda. Érica, boa noite. O que os olhos não veem, o coração não entende. Ótima! É isso aí, isso aí. Não tem sentimento no antigo Sudoeste Asiático no coração, tem entendimento. O que para nós é na cabeça, no antigo Sudoeste Asiático é no coração. Perfeito para gravar essa dica aí, valeu. Então, estamos falando de Enredoana, que ela vai escrever especificamente sobre essas questões, né? Aqui tem né, mais perto para a gente ver a figura, essa figura central aqui com um chapéu é a figura da sumo sacerdotisa Enredoana, tá? Ela escreveu e compilou vários textos religiosos, louvando várias divindades e seus templos, mas sua coleção de hinos a Deus Inanna é particularmente notável por sua arte literária e paixão religiosa profundamente pessoal. No primeiro deles, Enredoana se dirige à sábia deusa como senhora do maior coração e cria um retrato ricamente texturizado de Inanna como a magnífica dama que reúne os poderes divinos do céu e da terra. Para Enredoana, Inanna é uma divindade tão poderosa que supera até mesmo os deuses mais elevados, An e Enlil, que voluntariamente cederam sua sabedoria a ela. E sua vasta sabedoria entre todos os deuses, só você é majestosa, exclama Enredoana. Nesse poema, Inanna não apenas governa as formas de sabedoria graciosamente concedidas aos mortais, como a perícia da guerra, rituais, economia, sexo e medicina, mas controla a sabedoria divina que sustenta os próprios fundamentos do cosmos. Destruir, criar, separar, estabelecer, Inanna, são seus. Transformar um homem em uma mulher e uma mulher em um homem, Inanna, é seu. Um coração grande e expansivo, Inanna, é seu. É isso que está registrado por Enredoana. E quem quiser saber mais sobre a deusa Inanna e sua mitologia precisa adquirir o curso Ela Está Pegando Fogo, Cântico dos Cânticos, texto a texto, porque sim, tem mitologia da deusa Inanna nos textos bíblicos e é nesse curso aqui que eu falo dela. Adquiram já. Quase 2000 anos depois,
Outro poeta estava acreditando a apenas uma divindade a sabedoria de criar e destruir, e para ele era Javé. Para o escritor do livro bíblico de Jó, a criação e a destruição eram precisamente os aspectos da sabedoria divina escondidos no coração de Javé e não eram compartilhados com nenhum outro ser divino. Nem mesmo os deuses primordiais do cosmo, que continuaram a desempenhar um papel tão crucial na estruturação e manutenção do universo, tinham acesso à sua sabedoria. Não está em mim, diz o antigo Terron profundo. Não está comigo, afirma Yam, o mar. Ouvimos apenas um rumor sobre isso com nossos ouvidos. Abaddon, o destruidor, e Mot, a morte. Isso está em Jó 10, 13, 28, 14 e 20. Se você quer saber mais dessas criaturas, no livro de Jó, adquira já o curso Livro de Jó, Submissão versus Resistência. Os resultados criativos da sabedoria divina eram evidentes na forma e no funcionamento do cosmos, mas o poder de manter essa sabedoria no coração era somente de Javé. Essa era uma visão compartilhada por outros escritores bíblicos. No livro de Jeremias, Javé é descrito como o Deus que construiu todas as 3 camadas do cosmos. Foi ele quem fez o mundo subterrâneo pelo seu poder, que estabeleceu o mundo terrestre com sua sabedoria e com o seu entendimento estendeu os céus. Então, as 3 camadas do cosmos na mentalidade do antigo sudoeste asiático. Saibam mais sobre os textos de Jeremias no curso Jeremias, Contrariando Reis da Terra e a Rainha do Céu. Como que para enfatizar a exclusividade da sabedoria cosmológica de Javé, e isso é importante, gente, lembrar que a ideia de que só Javé tinha essa sabedoria cosmológica, uma mão posterior, escrevendo em aramaico em vez de hebraico, inseriu um útil prefácio a esse versículo. Os deuses que não fizeram os céus e a terra perecerão da terra e de debaixo dos céus. Jeremias 10, 11 e 12. Nessa passagem, como em outras partes da Bíblia hebraica, o termo hebraico eretz pode significar tanto terra quanto submundo. O último é mais apropriado nesses versículos, já que eles evocam a estrutura tripartida do universo: submundo, reino terrestre e céus. E para entender essa estrutura tripartida, entender essa ideia dos céus, da terra e do submundo, adquira o curso Panteão Garítico e a Mitologia Cananeia, Deuses e Deusas da Bíblia. O coração sábio e secreto de Javé continuaria a ser usado como prova de sua supremacia cósmica. Entre os manuscritos do Mar Morto, uma versão incomum do livro de Salmos, que continha um hino celebrando a criação do cosmos por um Javé notavelmente corpóreo, dotado de um coração conhecedor. Sim, tem salmos diferentes nos manuscritos do Mar Morto que vão mostrar um Javé que tem mais corpo, tá? E é claro que esses textos não vão ser tidos como canônicos porque vão contra as teologias transcendentes dos monoteísmos, né? E aqui está um trecho desse salmo do manuscrito do Mar Morto. A bondade e a verdade estão ao redor de sua face. A verdade, a retidão e a justiça estão na base do seu trono. Ele separou a luz das trevas e estabeleceu a aurora como conhecimento no seu coração. E então todos os seus anjos viram e cantaram, pois ele lhes mostrou o que não sabiam. Tem uma live aqui no canal sobre os manuscritos do Mar Morto com a doutora Tupá Guerra, hein, gente? Correm lá assistir depois da live aqui, hein? E quem quiser saber dos salmos, inclusive desses salmos que não estão na Bíblia, adquira o curso Música e Poesia nos Salmos.
Era o caráter enfaticamente exclusivo da sabedoria divina, só a divindade tinha esse tipo de sabedoria, que sempre a distinguiu da sabedoria dos mortais. Embora os homens mais sábios do passado lendário, como Salomão, sim, Salomão é um homem do passado lendário, podem ter acumulado conhecimento especializado da sabedoria terrena além dos limites, os seus corações sábios não eram de forma alguma semelhantes à sabedoria dos deuses. E supor o contrário era algo mortal. No século VI antes da Era Comum, isso é exatamente o que Javé diz a um rei anônimo no livro de Ezequiel. E atenção, a doutora Francesca faz uma análise desse trecho de acordo com o que está escrito em hebraico. Não, já vou começar assim, esse texto não fala do diabo, não fala de Satanás, ok? Por quê? Porque na Bíblia hebraica não tem diabo, ok? Basicamente isso. Se você quiser saber mais sobre isso, adquira o meu curso A Representação do Mal nas Religiões. Eu falo tudo sobre isso lá. Mas aqui nesse trecho de Ezequiel, não fala de diabo. Nós vamos agora entender esse texto de acordo com o que está escrito no hebraico, tá bem? Em um ataque de língua afiada, Javé condena à morte o rei que é tão sábio de coração que se presume um deus e reivindica o trono de Javé como seu. Aqui a figura que está sendo combatida é um rei que acha que é sábio igual à divindade, que tem a mesma sabedoria de uma divindade. Olha o texto. Você disse, eu sou um deus. Eu me assento na cadeira dos deuses. Porque você compara seu coração com o coração de um deus, portanto trarei estranhos contra vocês, as mais terríveis das nações. Eles o empurrarão para a cova e você terá uma morte violenta. Você ainda dirá, eu sou um deus, na presença daqueles que o matarem? Ezequiel 28, 2 e 6 a 9. E nós vamos falar do texto de Ezequiel, especificamente no curso Ezequiel, Deuses e Deusas no Templo de Javé. Mas vamos voltar para a questão aqui. Cuspindo com sarcasmo, esse oráculo contundente se baseia num mito muito mais antigo, possivelmente pré-bíblico, sobre o ritual privilegiado de ascensão de um rei à esfera celestial, de onde ele pode ser expulso por decreto divino caso ofenda os deuses. Então era possível que um rei fosse tirado do mundo dos mortos e elevado ao mundo dos deuses. Mas ele não poderia ofender nenhum deus lá, senão ia ficar feio para ele. Outras características do mito são encontradas em um segundo oráculo, intimamente relacionado em Ezequiel, no qual a fonte da sabedoria do rei é de fato revelada como sendo nada menos que o reino celestial. Você estava no Éden, o jardim dos deuses. Javé diz a ele, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Ezequiel 28, 12 a 13. Essas qualidades são representadas pelo peitoral divinatório, em outros lugares que é associado ao sumo sacerdote, e que cobre também o peito do rei. Mas o peitoral serve ao seu propósito, revelando que o coração sábio do rei ficou fatalmente manchado. Seu coração estava orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28 a 17. O peitoral é a cobertura de pedras preciosas descrita no versículo 13. Ele é o rei que está sendo tratado como um homem de Deus. Ele é expulso do Éden e levado para o reino na terra, onde é morto e enviado para o submundo. Então há uma humilhação de um rei que se acha como um Deus, que se acha um Deus.
A lição desses oráculos é tão transparente quanto o coração do rei caído. Sabedoria e imortalidade são características definidoras da divindade, e nenhum mortal deve buscar ou reivindicar possuir ambas. Ok? Essa é a lição do oráculo. Sabedoria e imortalidade. Muito bem. Cerca de um século depois, no século V antes da Era Comum, o mito foi novamente reformulado, dessa vez em sua forma mais conhecida, agora encontrada na história do Éden, em Gênesis 2:3. Sim, a citação do Éden de Ezequiel 28 é anterior à redação de Gênesis 2:3. Gênesis capítulo 2 e capítulo 3. O Éden aparece antes em Ezequiel e depois em Gênesis, por causa da data de redação. Gênesis é escrito ali nesses 2 capítulos, 100 anos depois de Ezequiel. Nessa versão, o rei privilegiado da antiguidade foi substituído pelo homem primordial Adão. Mas a sabedoria é deliberadamente mantida longe dele e de sua esposa enquanto habitam o jardim de Deus. Ela é mantida ao alcance do braço, trancada dentro do fruto da árvore desejada que quer dar sabedoria, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu falo sobre esse mito exclusivamente no curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden. Esse curso aqui a gente balança tudo que você acha que sabe sobre Gênesis 3. Então adquira já, hein? Uma segunda árvore misteriosa no jardim, então tem a árvore do conhecimento do bem e do mal, e tem uma segunda árvore misteriosa, que contém em seus frutos o potencial de viver para sempre. Olha as duas coisas que tem no jardim: sabedoria e imortalidade, 2 árvores. Mas essa é uma proibição divina que o homem e a mulher ignoram. Comendo da primeira árvore, eles consomem sabedoria e se tornam como deuses. Temendo que agora eles comam da outra árvore e provem o fruto da imortalidade, Deus os expulsa do jardim celestial para uma vida de mortalidade terrena. Gênesis 3, 22 e 24. Então, 2 alimentos dos deuses, a sabedoria e a imortalidade, os homens são proibidos de comer de ambas, ok? Essa é a comida dos deuses. Você não come comida dos deuses na mitologia antiga. Essa é uma história tão conhecida que muitas vezes passa despercebido o fato de que o roubo da sabedoria não é o único crime cometido no Éden. Adão e Havá, né? Adão e Eva também são culpados de consumir ilegalmente alimentos sagrados, produtos que não devem ser comidos por humanos, mas que devem ser para os deuses, a sabedoria e a imortalidade. Esse foi um delito tão grave quanto a desobediência, e a punição resultante se ajusta ao crime. Qual é a punição resultante, gente? Olha que importante. Com precisão visceral, Deus mira nas barrigas dos criminosos do Éden. O homem vai ter que trabalhar na terra inflexível e amaldiçoada para encher o seu estômago, em vez de cuidar do jardim divinamente fértil. A barriga do homem vai ser o centro do seu trabalho. A mulher vai sentir dor no abdômen ao dar à luz filhos, mas um apetite perpétuo pelo marido em seus lombos. E, privada de suas asas, não de suas pernas, a serpente será forçada a rastejar no chão de barriga para baixo, engolindo poeira pelo caminho. Gênesis 3, 14, 16 a 19. A serpente do Éden aqui é mais bem compreendida como um dos serafim, as serpentes guardiãs aladas que voam ao redor do trono divino, em Isaías 6, 1 a 8, tá? E nós vamos falar disso na próxima live. Então, por o perigo de comer alimento dos deuses, a sabedoria e a imortalidade, os 3 criminosos são afetados no sua barriga,
tá? Era de conhecimento comum em todo o antigo sudoeste da Ásia que quando se tratava de sua comida, os deuses podiam ser ferozmente possessivos, excepcionalmente exigentes e lamentavelmente implacáveis, com quaisquer calamidades culinárias. O Deus da Bíblia não era diferente. Como um cachorro raivoso, não deixava tocar na sua comida. E aqui estão as referências bibliográficas deste capítulo, e não saia, porque tem surpresa daqui a pouco. Eu tenho que contar para vocês o que vai acontecer semana que vem, que vocês vão surtar. Então, olha lá, eu estou projetando as referências bibliográficas usadas nesse capítulo, que a doutora Francesca usa, para que você possa copiar, colocar nas suas redes de busca, fazer a sua pesquisa, verificar por si mesmas as informações aqui nessa live. Não saia repetindo o que houve, pesquise por si, verifique as informações, isso é muito importante. Lembrando que membros do canal, quando terminarmos essa série, vocês também vão receber acesso a esses slides, tá? Membros do canal que não têm acesso ainda aos slides das lives anteriores, manda e-mail para mim para pegar o acesso, tá? Importantíssimo. E atenção, atenção! Quarta-feira, dia 24, às 19 horas, começaremos um novo livro. Sueli Feliziane e eu estamos traduzindo God's Monsters, Monstros de Deus, lançamento 2023. Nós vamos falar sobre espíritos vingativos, anjos mortais, criaturas híbridas que estão na Bíblia hebraica e muito mais. Gente, vocês não podem perder. Quarta-feira, dia 24, às 19 horas, será a live de introdução chamada Céu dos Monstros. E nós vamos começar essa tradução. Vai ter já temos uma nova playlist, então a partir de quarta vai ser a primeira live da playlist Monstros de Deus, que vai ter a explanação capítulo a capítulo do livro God's Monsters, da doutora Esther Hamori, lançamento 2023. Gente, só coisa maravilhosa. E na sexta-feira, vamos para o capítulo 11 do Deus Uma Anatomia, da barriga ao intestino. Vamos falar de mais coisa, sujeira da barriga de Deus e muita coisa acontecendo lá dentro. Dia 26, sexta-feira, às 19 horas. Não percam. E nós vamos agora... Deixa eu ver aqui. Então, gente, tornem-se membros, porque, olha, os membros do canal, terminando a série, vocês vão receber os arquivos de slides completos de todas as aulas, explanações. Já tem os arquivos de slides das aulas de outros temas aqui no canal. Por isso, membros do canal que não têm acesso ainda, os que renovaram sua assinatura, por gentileza, mandem e-mail para mim, tá aqui meu endereço de e-mail. Sou membro do canal, não recebi o acesso porque renovei minha assinatura agora. Então, me manda um e-mail para eu mandar novamente, mandar para vocês o link do Drive com acesso aos materiais, porque esse é um dos novos benefícios dos membros do canal. E por isso que saiu a logo aqui do StreamYard, porque agora o canal assinou o StreamYard, e entrou a logo do Espaço das Deusas, que é o Espaço das Deusas que patrocina essas lives, e por isso os membros agora têm direito aos arquivos de slides das aulas do canal, tá bem? Não percam, membros do canal, manda o e-mail lá, dizendo não recebi, manda para mim o acesso, aí eu libero o acesso para você já começar sua pesquisa, seus estudos e muito mais, tá, gente? É muita coisa boa mesmo. E sempre que tiver mais benefícios, os membros vão atualizar e receber mais benefícios. Beleza?
que você acha da visão de que Eva e Adão foram castigados pelas verdades? Isso é uma inferência monoteísta. O conceito de livre-arbítrio é muito posterior, tá? Então, é muito mais do que uma opinião, tá? Você colocar livre-arbítrio no texto do século V, antes da Era Comum, é anacrônico, tá? Então, não é uma questão de opinião, é uma questão de anacronismo, enfiar isso aí. Beleza? No curso Divórcio de Javé e a Deusa no Éden, eu trago o que era a mentalidade de quem escreveu esses textos para dentro de Gênesis capítulo 3, tá? Muito obrigada, José. Seja bem-vindo, obrigada pela presença e pelo carinho. Então, gente, não percam, tá? Quarta-feira, 19 horas, Sueli Feliziane e eu estaremos aqui com a introdução do capítulo Monstros de Deus, a nova playlist do canal. E na sexta-feira vamos para o capítulo 11, metade do livro, hein? São 21 capítulos esse aqui. Esse aqui são 10, tá? Esse aqui são 21 e nós já chegamos na metade. Sexta-feira vamos para o capítulo 11 de Deus, uma anatomia. E não percam. Então, sexta-feira, exclusivamente, vamos ter 2 lives na semana. Lembrando que quando chegarmos a 200 membros, estamos com 182. Quando chegarmos a 200 membros, toda semana vai ter 2 lives, tá? Mas precisamos de mais membros ativos que contribuem porque os convidados são remunerados, gente. Todas as pessoas que são convidadas aqui são remuneradas pelo Espaço das Deusas, pela comunidade de membros. Nós valorizamos a pesquisa, o tempo das pessoas. Nós não vamos deixar de fazer isso. Por isso, é importante que quanto mais contribuição, mais programação vai ter aqui, mais materiais para vocês também. Beleza? Muito, muito, muito obrigada. Obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Se puderem contribuir, lembrando, se você não quer se tornar membro, a minha chave Pix é meu endereço de e-mail, você pode contribuir como quiser, e eu agradeço de coração, tá bem? Um grande abraço, gente, ótima semana, nos vemos na quarta e na sexta com materiais incríveis, e as deusas, e a Enredoana, e eu, né, dizemos ótimo final de semana para vocês, né? As deusas, vou colocar aqui. Ótimo final de semana e a gente se vê na quarta, tá bem? Até a próxima, pessoal.